Gente, vamos aguardar o pessoal entrar. Opa, já tem gente entrando aí, que eu tô vendo. Vem Fernando, Félix, olha o pessoal chegando, que gostoso. Vamos guardar só uns minutinhos, né, gente? Pro pessoal ir entrando, pra gente começar o bate-papo de hoje. E eu quero aproveitar esse pessoalzinho que está chegando agora. Eu já quero aproveitar, como hoje é o piloto, né? A gente está estreando essa live R7, que eu me propus a fazer todas as terças. Eu queria pedir a opinião de vocês aí, como é que está o meu áudio, como é que está o meu vídeo. Se vocês puderem ajudar nisso, vai ser muito bacana, tá, gente? Só para saber se está chegando tudo ok aí, minha voz está ok, meu vídeo está ok. Então dá um okzinho aí para mim, se está tudo legal, para a gente poder começar. Adelaide, tá me ouvindo bem aí, Adelaide? Tá me ouvindo bem, Fernando? Tá me vendo bem, gente? Sim, tudo ok, bacana, legal, o pessoal tá entrando aí, ó. Vamos esperar mais um bocadinho, só uns segundinhos. Eu já vou dar um boa noite, um super bem-vindo aí para todo mundo. Vamos lá, já dá, né, gente? Já dá para começar. Boa noite para todo mundo, sejam super bem-vindos. Hoje é a estreia das lives de terças, 20 horas da noite, que é a live Reset. Esse nome ele foi extraído, essa ideia foi extraída, para quem não sabe, de um livro meu que foi publicado em meados de 2016, mais ou menos, pela editora Autografia, onde esse nome ele surgiu de todo um estudo que eu fiz, mediante o trabalho que eu desenvolvo, para poder chegar nesse nome. E antes da gente entrar na questão das dúvidas, dos relacionamentos, aquela coisa toda, né, a que eu me propus a falar com vocês hoje, eu acho que seria bem bacana a gente tirar uns minutinhos antes de começar, antes de entrar no assunto do tema em si, eu explicar para vocês um pouquinho, para a gente entender melhor, né, pegar o barato dessa coisa do reset, entender melhor qual que é a proposta dessa live semanal, qual que é a proposta do reset na vida de vocês. Se a gente colocar lá no Dr. Google da vida e digitar lá reset no tradutor, vai aparecer a seguinte palavra, gente: redefinir. E é essa a pegada toda, a proposta do reset na vida da gente. É redefinir, é reconfigurar, é reinventar, é ressignificar muitas coisas na vida da gente. A gente já faz isso dia a dia, né? Todo dia a gente acorda, muda alguma coisinha, reinventa, ressignifica, reconfigura, mas quando a gente traz isso para a consciência da gente, cara, aí acontece uma mágica. Acontece uma mágica porque a gente torna tudo isso muito consciente. E quando é consciente, mais gostoso, porque a gente se sente um pouco mais no controle daquela coisa. A gente vai testando de forma consciente, a gente vai buscando o resultado que a gente precisa. E tudo isso faz uma diferença enorme. E a questão do reset, quando a gente fala a palavra reset, a maioria das pessoas já conecta com o computador, né? Com a coisa da informática. E não deixa de ser. Eu vou explicar por que tem tanta semelhança entre a máquina, o computador e a nossa cabeça. Afinal de contas, o nosso cérebro é uma máquina biológica, também é um computador biológico. Quando a gente fala reset, é aquele ato de desligar o computador e ligar ele de novo, quando ele está apresentando alguma falha, ou está muito lento, ou tem algum bug acontecendo lá no meio do caminho, e a gente quer retomar as configurações, quer abrir de novo o computador e enxergar tudo de uma forma mais limpa. E como é que é a funcionalidade do computador? Simples, né, gente? O computador ele trabalha com softwares. Então, para cada situação, para cada trabalho que eu quero desenvolver,
eu vou determinar um software específico para aquilo. Então eu quero fazer uma edição de vídeo, eu vou usar um Premiere, eu quero fazer uma redação, eu vou utilizar um Word, eu quero trabalhar com imagem, eu vou utilizar o Photoshop. Então existem softwares apropriados e funcionais para determinadas situações, para determinados resultados que a gente está querendo buscar. E na vida da gente é a mesma coisa. Quando a gente fala de software na vida da gente, a gente está falando do que, gente? A gente está falando de comportamento, a gente está falando de métodos. Toda a nossa vida é baseada em metodologia. Nós temos métodos que nós desenvolvemos para chegar até um resultado que a gente está querendo. E aí que a coisa começa a pegar. Eu já vou explicar daqui a pouco por que pega muito forte isso. Quando o software não se torna funcional, nós não alcançamos o resultado que nós estamos buscando. E eu vou fazer uma analogia de novo com a questão do computador. Se eu estou querendo ter um resultado muito mais bonito, muito mais profissional numa redação, por exemplo, eu vou usar um Word. Se eu quero fazer alguma anotação, ter um resultado, uma anotação rápida, um recado que eu quero anotar correndo, eu vou utilizar o bloco de notas. Só que se eu utilizar o bloco de notas, querendo ter o mesmo resultado que eu posso ter no Word, não vai funcionar, né, gente? Deixou de ser funcional. E assim é na vida da gente também. A gente desenvolve na vida cotidiana métodos e comportamentos que não são funcionais para determinado resultado que a gente está buscando. E é isso que a gente precisa começar a trazer para a consciência. É isso que a gente precisa começar a reconfigurar. Olhar para o resultado, perceber qual que é o meu objetivo naquela situação, qual que é o meu objetivo naquela relação que eu estou tendo com o outro. Qual que é o resultado que eu estou esperando? Qual que é o resultado melhor que vai fazer bem para mim, vai me fazer bem-estar, vai me fazer crescimento, vai me fazer evolução? Que resultado que eu estou buscando? Quando eu defino o resultado, defino o objetivo, eu consigo olhar para o método e perceber se ele é funcional para mim ou não. E tem que ser funcional. Porque senão eu não vou conseguir atingir o resultado. Por mais que você tente fazer no bloco de notas o que um Word faz, você vai sofrer, você vai trabalhar, você vai ficar maluco e não vai conseguir chegar naquele resultado que você quer. Então, o problema está na situação, o problema está no bloco de notas? Não. O problema está na tua relação? O problema está no outro? Não. O problema está no teu método em relação ao outro. O problema está no seu método em relação à circunstância que você está vivendo. E métodos são coisas que nós programamos durante a vida. Ou seja, nós programamos softwares na cabeça da gente que vai fazer com que a gente desenvolva comportamento X ou comportamento Y. E a grande questão é que existem softwares que nós programamos. Ok? Estou consciente disso. Mas tem softwares que nós não programamos de forma consciente. Nós recebemos de fora essa programação, nós ou permitimos sermos programados. Porque a gente tem essa tendência. Às vezes a gente está lendo uma coisa que não está agregando nada na vida da gente, ou está ouvindo alguma coisa que não está agregando nada na vida da gente, e a gente continua ali lendo, a gente continua ali ouvindo. Só que não está fazendo sentido nenhum para mim. Ou seja, eu estou permitindo que entre uma programação na minha mente. E quando a gente olha para essa coisa do inconsciente, o quanto que eu estou permitindo ou recebendo programações, recebendo softwares que vão virar métodos, como eu já expliquei. O que está acontecendo? A maioria dessas programações, a maioria desses softwares, sabe de onde vem? Vem lá do papai e da mamãe. Vem do teu pai, vem da tua mãe. E você nem para pensar nisso às vezes. E é legal quando você olha o que você trouxe de traço, de personalidade, de crença, de verdade, de escolhas, de decisões, de valores, lá do seu pai e da sua mãe, e é uma coisa legal para você. Boa noite, gente. Tá chegando gente com a Dedéu aí. Boa noite, obrigado aí pela audiência. E quando a gente olha para essa questão do pai e da mãe, a gente está trazendo junto com isso tudo traços que podem não ser funcionais para nós na nossa vida adulta.
Essa é a grande questão. Então eu estou trazendo traços de personalidade do meu pai e da minha mãe que não estão servindo para mim hoje. Eles não estão sendo funcionais. E se não são funcionais, de novo, né, gente? Não vai trazer o resultado que eu estou querendo. E tem uma historinha que eu me lembrei agora, falando para vocês de pai e mãe, eu lembro de uma historinha que eu vou contar para vocês. Não é porque eu sou virginiano, sou metódico, né, que isso acontece, mas vira e mexe eu me pego ajeitando o tapete. Sabe o tapete? Quando você passa, o tapete está meio tortinho, né? Aí você dá aquela ajeitadinha com o pezinho assim no tapete, e aí você eu paro e lembro da minha mãe. Porque a minha mãe, ela tinha uma loucura para ajeitar tapete, gente. Ela era maluca para ajeitar tapete. E eu lembro que eu brigava, né, com a minha mãe, porque ela ficava toda hora ajeitando. Eu passava pelo tapete, bagunçava, no que eu olhava para trás, estava a minha mãe ajeitando lá o tapete. Que eu passei, parecia minha sombra, né? Parece que andava atrás de mim o tempo todo para ver se eu arrumava ou desarrumava o tapete. E quando eu lembro disso, eu me conecto com outras coisas que eu posso estar trazendo dela. E não estou percebendo. E tudo isso faz parte do meu contexto de vida hoje. E quando a gente aprende a trabalhar com essa coisa do reset, a gente aprende a reconfigurar esse tipo de situação, esse tipo de traço de personalidade que eu estou trazendo. Lá dos meus pais, ou das situações, das experiências que eu tive na minha vida, dos meus amigos de escola, dos meus amigos de rua, da faculdade, das pessoas que passaram, das pessoas com as quais eu me relacionei durante a minha vida. Eu posso estar trazendo um monte de crenças, verdades, comportamentos, hábitos, traços de personalidade que funcionavam para essas pessoas. Vamos dar um coraçãozinho aí, gente. Faz barulho aí. Sabe como é que faz barulho na live no Instagram? Clicando no coraçãozinho. Faz barulho aí. Então, quando você traz tudo isso e não observa, você começa a ter um comportamento que nunca vai ser satisfatório para você. Porque você não está percebendo que não é funcional. Você está trabalhando num piloto automático, em cima de crenças de verdades. Então, a questão da ressignificação, a questão do reset, nesse sentido, ela é importantíssima. Porque traz para a tua consciência aspectos que fazem sentido a você desenvolver. Claro que você pode trazer valores muito bacanas. Por exemplo, eu trouxe um valor da minha mãe que é a questão do caráter. Minha mãe tinha um caráter incrível. E isso é bacana, eu estou honrando minha mãe, trazendo essa questão do caráter como valor para a minha vida. Só que eu ajeitar tapete, gente, né? O que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Eu vou me tornar um neurótico por ajeitar tapetes na minha vida, né? Só que isso não vai colaborar em nada com o que eu estou buscando para a minha vida. Não vai colaborar em nada com o resultado que eu estou buscando na minha vida. E deixa eu dar um toquezinho para vocês antes de continuar. Primeira coisa que a gente precisa entender. A proposta dessa live que eu vou fazer toda semana não é uma palestra, tá, gente? Não é palestra não. Não vou ficar aqui falando e vocês ouvindo, tá bom? Isso aqui é um momento que eu quero transformar num momento de conhecimento, de aprendizado, onde todos nós interagimos uns com as experiências dos outros. Isso é muito bacana. Então escreve aí, tá com uma dúvida, surgiu uma dúvida, lembrou de uma história, joga aí, vamos confraternizar, vamos interagir entre a gente, porque é assim que a gente cresce. Eu não sou dono de verdade nenhuma, eu só trabalho para colocar na vida das pessoas pontos de vista diferentes, para que elas possam refletir perante os pontos de vista que elas já possuem e talvez não estejam sendo satisfatórios para a vida delas. Então essa é a proposta, pessoal, não é palestra não, tá bom? Quem gosta de dúvida aí, levanta a mão. Dá uma cenazinha, adoro dúvida, Ricardo. Nossa, eu adoro ficar em dúvida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês detesta dúvida, né, gente? Porque dúvida enche o saco, não é verdade? A dúvida, ela traz algumas coisas que não são muito bacanas, né? Ela traz baixa autoestima. Olha lá, Cláudia, eu não sou do tapete, mas apaga a luz. Pois é, você tá vendo? É coisa que você trouxe da tua mãe. Só que tem outras coisas que você trouxe. Ali também eu não posso ver sujeirinha no chão que vou catando tudo. Pois é, algumas neuroses da gente, né, pessoal, que a gente precisa começar a trazer para a consciência, né? E começar a olhar, observar isso mais atentamente e perceber que tipo de traço, personalidade que eu estou trazendo para a minha vida, né? Esse traço, personalidade,
esse comportamento, esse método, esse software está funcionando para mim? Será que está funcionando mesmo? Ao invés de ficar culpando a vida, ao invés de ficar culpando o outro, ao invés de ficar culpando o chefe, ao invés de ficar culpando o presidente, ao invés de ficar culpando todo mundo, né? Por que a gente não olha para a gente e tenta perceber que, na verdade, não tem nada a ver com o outro, gente? É o meu comportamento que não está harmônico, não está sintonizado com o resultado que eu espero da vida, com o resultado que eu espero do outro, com o resultado que eu espero das minhas relações. Existe uma frase que eu falei, se eu não me engano, foi na live que eu fiz com a Analice Nicolau, que eu falei assim: tudo na vida começa em você e termina em você. Porque o comportamento começa em você. E o comportamento do outro é o resultado, muitas vezes, é o resultado do seu próprio comportamento. E você nem percebe isso. E quando o outro se comporta de forma X com você, isso está voltando para você, não tá, gente? Então começou em mim, foi para fora e voltou para mim de novo. E isso é invariável, acontece com tudo na vida. E voltando para a dúvida lá, né? Senão eu vou ficar nessa coisa de comportamento, reset, vai acabar a live e eu não falei de dúvida nenhuma. A dúvida vem do latim dívida. Olha que interessante a dica de outro. Eu não fazia ideia. Que bom, bom saber que a dúvida vem do latim dívida. Isso faz a gente refletir um pouco, né? O quanto que a dúvida, às vezes, nos faz sentir-nos culpados, por exemplo. Será que faz sentido, gente? Eu criar culpa em cima de uma dúvida que eu tenho? Será que o outro não está esperando um posicionamento meu? E eu estou ali na dúvida, não consigo dar esse posicionamento para ele e de repente estou me sentindo culpado por isso? Será que tem um pouco a ver com a dívida aí que ele falou? De repente conecta. Então esse papo que é legal, tá, gente? Essa interação é muito bacana. Tá? Eu não estou aqui com um roteiro pré-determinado, não. Eu estou aqui solto e deixando a coisa rolar. Tá bom? Legal ali. E aí, essa dúvida, a maioria das dúvidas nos traz baixa autoestima, amargura, angústia e muita, mas muita ansiedade. Quem está vivendo tempos ansiosos nesse momento está entendendo bem o que eu estou falando. E por que a gente está tão ansioso, gente? Não é difícil descobrir. É porque tem muita coisa no mundo, na nossa vida, lá fora, com toda essa questão pandêmica que está acontecendo no mundo, a gente está cheio de dúvidas, não é? O que vai acontecer com a minha vida amanhã? Quando será que eu vou conseguir sair da minha casa? Quando será que minha vida vai voltar ao normal? Quando que eu vou conseguir retomar minha empresa, retomar meu trabalho, retomar meu negócio? Como é que vai ser o meu negócio daqui para frente? Como é que vai ser o mundo? Quando vai acabar essa pandemia? Né? É um monte de dúvida que fica corroendo a gente o tempo todo. E isso traz uma baita de uma ansiedade. Quando a gente fala em dúvida, a gente precisa entender que dúvidas têm alguns tipos, né? Não é só um tipo de dúvida. Eu tenho a dúvida que são minha, né? A dúvida minha, as minhas dúvidas, que são baseadas nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Né? Eu quero vestir isso, eu quero vestir aquilo, eu quero cortar o cabelo curto, eu não quero cortar o cabelo, eu quero comer pizza de mussarela, eu quero comer pizza de calabresa. Né? Eu quero namorar com alguém, eu não quero namorar, eu quero casar com alguém, eu não quero casar com alguém. Tudo isso são dúvidas minhas, tá? Baseadas em escolhas e decisões que eu preciso tomar, que eu preciso fazer. O outro tipo de dúvida é em relação aos outros. Ah, será que o outro me ama? Será que o outro me quer? Será que o outro vai fazer isso? Quando que o outro vai se posicionar para tal coisa? Quando que o outro vai me responder isso? É sempre a dúvida em relação ao outro. E a outra dúvida é o posicionamento que os outros esperam de mim. Né? Essa é uma dúvida que fica aonde? Na pessoa. Da mesma forma que você pode estar esperando por uma resposta do outro, os outros também podem estar esperando por uma resposta sua. Né? Então são 3 tipos de dúvidas para a gente começar a entender melhor essa questão. Quando que a dúvida é boa? A dúvida é boa quando ela traz para a gente o questionamento. Toda dúvida é boa nesse sentido, porque o questionamento faz com que a gente cresça, faz com que a gente
observe outros pontos de vista, faz com que a gente reconfigure as coisas, faz com que a gente se questione ou questione o outro. Claro, tem uma reciprocidade do outro para esse questionamento, senão não adianta nada. Então, a dúvida é boa nessa questão do questionamento. A dúvida é ruim quando ela começa a paralisar a tua vida. Aí, realmente, a dúvida se torna um grande problema. Quem de vocês, né, nunca viveu essa situação de estar permeado por dúvidas ou esperando posicionamentos dos outros que estão em dúvida e a vida fica parada? Porque quando a gente está em dúvida, a vida está parada. Né? A gente não está decidindo nada. Eu estou em dúvida, como é que eu vou decidir? Eu não sei o que eu quero. Então, eu não sei o que eu quero, eu não estou tomando atitude, eu não estou tomando ação nenhuma, e isso está fazendo com que a minha vida fique paralisada. E aí que a dúvida começa a ficar muito ruim. O Fernando escreveu lá, e não necessariamente que alguém será feliz se tiver alguém. Somos dependentes da nossa própria vida e felicidade. Com certeza, Fernando. Andalice, queridíssima, estava esperando você. Aí você estava. Você era da outra live, já veio para cá, né? Não deu nem tempo de beber água. Ah, bem-vinda, Ana. Exatamente, Fernando. Essa questão da felicidade, ela tem tudo a ver com a questão da dúvida também. Porque quando eu estou em dúvida, ou quando eu estou dependendo do posicionamento do outro, o que está acontecendo? Eu não estou sendo feliz naquele momento. Aquilo me traz a felicidade, porque é desconfortável. É uma região desconfortável. Então a gente precisa entender aonde que a dúvida começa a ficar ruim. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você está esperando o posicionamento de alguém e essa pessoa não te dá um posicionamento. Gente, é do piro isso aí, não é? Você ficar dependendo do outro para poder tomar uma iniciativa na tua vida. Ninguém merece isso. Ninguém merece. A gente se colocar à mercê da escolha do outro. Não é terrível isso? Não é limitante para a gente? A vida da gente não para dependendo disso. Eu estou esperando um posicionamento de um currículo que eu mandei. Eu estou esperando um posicionamento de uma pessoa que eu gosto, quero ficar com ela, e eu tenho que esperar ela decidir se ela quer ficar comigo ou não. Ficamos reféns, Adriano. Exatamente. Nós ficamos reféns da escolha e da decisão do outro. E até aí tudo bem, né, gente? Até aí tudo bem. Você pode dar o tempo do outro, é até respeitoso isso. É bacana a gente saber que você está em dúvida e dar um espaço para essa pessoa. Porque quando a pessoa está em dúvida, não adianta pressionar, né? Se a gente pressiona demais, a corda arrebenta. Então a gente dá um tempo para a pessoa pensar, para a pessoa decidir. Legal, show de bola. Só que você não pode ficar a vida inteira esperando a decisão da pessoa. E é injusto também que as pessoas fiquem a vida inteira esperando as suas decisões. E aí que a gente entra com a questão dos limites. Porque quando a gente aprende a colocar limite nessa questão, a gente define um prazo para a minha vida voltar a andar, para a minha vida começar a andar. Se você tem dúvida em relação a alguma coisa comigo, eu te dou um tempo para você pensar sobre isso. Eu te dou um tempo para você refletir sobre isso. Só que eu, a partir desse tempo, se você não me trouxer uma definição, eu vou estabelecer um prazo. Exatamente, Ana. Por que nós procrastinamos tanto? Principalmente falando, né, vinculando com essa questão da decisão que eu estou colocando, porque nós temos medo de questionar. Por isso que nós procrastinamos as nossas decisões e vivemos, às vezes, num eterno silêncio com as pessoas, porque a gente tem medo de questionar. Vocês já perceberam quanto a gente tem medo de questionar? Quantas vezes, quem de vocês na escola, por exemplo, teve aquela baita dúvida e aí pensou assim, cara, se eu levantar a mão, isso vai dar merda. Porque todo mundo vai achar que eu sou burro aqui dentro. Às vezes você não quer questionar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama. Por quê? Porque se eu questionar a pessoa sobre isso, eu vou magoar ela, né? Então é melhor não questionar nada. É melhor continuar empurrando a coisa com a barriga. Então eu acho que o medo do questionamento é um grande fator, né? que coloca a gente nessa região de estagnação. Né? E a estagnação é horrível. Né? Eliette,
quando agir gera consequências na vida do outro. Pois é. Só que tudo isso é limite que eu estou falando, né, Eliette? Eu não posso ficar a minha vida inteira refém, como a Adri falou, da decisão do outro. Né? Ana Alice colocou no final, mas isso é hereditário, pois herdamos muito da família, né? Claro, acabei de foi até no comecinho que eu falei, Ana. Eu acho que você não tinha chegado ainda. Eu falei que grande parte dos nossos comportamentos e métodos que a gente desenvolve na vida da gente vem dos nossos pais. Né? Vem dos nossos pais. E muitos deles são inconscientes. A gente não está percebendo, a gente não está trazendo isso para a consciência. E quando a gente começa a trazer para a consciência, a gente percebe que tem muita coisa de papai e mamãe que a gente trouxe que não está funcionando, não está sendo funcional para mim. Então não tem sentido ter na minha vida. Né? Não é bonito você falar para as coisas ruins, né? Alguém virar para você e falar, puxa, que bacana, né? Você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe. E é o momento de você parar e pensar assim, mas peraí, né? Se eu sou igualzinho ao meu pai, se eu sou igualzinho à minha mãe, né, eu tenho que começar a olhar para isso de uma outra forma e saber se o que eu estou fazendo, como eu estou me comportando e como é que está sendo os resultados da minha vida, se está sendo funcional para mim ou não. Entendeu, Ana? Voltando à questão da dúvida. Então a dúvida ela é boa porque ela traz questionamento e, principalmente, gente, a dúvida nos coloca em estado de alerta. Já perceberam? O estado de alerta é quando a gente coloca a cabeça para refletir, né? Coloca a cabeça para funcionar, para poder entender qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor decisão, qual que é a melhor escolha. E isso é muito bacana. Né? E a dúvida ruim é aquela que eu falei, quando ela começa a afetar o meu bem-estar. Aí é hora de colocar um limite. É definir um limite para as minhas dúvidas e definir um limite para as dúvidas do lado de fora, para as dúvidas do outro. Né? Eliette, quando o outro tem muitas crenças limitantes e não quer ou aceita ajuda e ficar estagnado, devemos aguardar ou agir mesmo assim. De novo aquilo que eu falei, né, Eliette? É muito respeitoso da nossa parte a gente dar um tempo às pessoas. Né? É como eu falei aqui, tudo que a gente aperta muito, tudo que a gente força demais, bum, a corda arrebenta. Então a gente tem que entender o seguinte, se a pessoa está em dúvida, realmente está em dúvida, não adianta eu forçar a corda, porque isso não vai resolver. Ela pode até decidir ou escolher alguma coisa, só que não vai ser genuíno. Essa é a questão. E mais cedo ou mais tarde, a corda vai estourar do mesmo jeito. A corda vai estourar do mesmo jeito. Então a gente precisa dar um espaço para as pessoas decidirem, escolherem. Mas entendermos que esse espaço, ele precisa de limites. Porque a minha vida precisa andar, a vida do outro precisa andar. E de novo, como a Adri falou, as pessoas não podem ficar reféns de dúvidas o tempo todo. Isso é muito injusto, na verdade. Imagina você precisando dar um posicionamento a uma outra pessoa que você está em dúvida. Como que você se sentiria nesse momento? Então, puxa vida, eu estou aprisionando a vida do outro. O outro está esperando uma resposta minha, não está fazendo nada na vida dele até eu responder. E eu estou sendo responsável por isso, gente. Baita responsabilidade, né? Baita responsabilidade. Isso não pode existir. A gente não pode ser injusto e nem aceitar um tipo de injustiça, porque a dúvida ela pode virar injustiça. Quando a gente olha por esse prisma, quando a gente olha por esse ponto de vista, ela pode se tornar injusta. Então é legal a gente pensar nessa questão da dúvida desse ponto de vista que eu estou colocando. Pontos de vista são diversos, né? Cada um define um ponto de vista que mais se adequa à sua vida. Mas esse é um ponto de vista muito importante para a gente começar a entender. Outro problema da dúvida. As dúvidas, prestem atenção, olha só. As dúvidas podem trazer respostas que a gente não quer ouvir. Ou seja, respostas que não nos causem enfrentamento. Só que sem enfrentamento, quando eu falo enfrentamento, gente, não é você subir com o teu marido ou com a tua esposa num ringue de boxe e ficar se esbofeteando. Não, enfrentamento não é isso, gente. Enfrentamento é você enfrentar aquilo que você precisa analisar dentro de você e que você precisa analisar no outro. É o enfrentamento da dúvida, buscando uma solução. É o enfrentamento de um conflito
que pode estar sendo interno em você e interno no outro. E por que a gente sai correndo? Por que a gente foge dessa questão do enfrentamento? Por que a gente foge de não querer ouvir aquilo que a gente não quer ouvir? Simples, né? Porque a gente, na maioria das vezes, é cômodo pra caramba. Olha o comodismo batendo na porta de novo. Você prefere ficar empurrando com a barriga a tua relação, seja ela qual for. Aqui não estou falando só de relação amorosa, estou falando também de familiar, profissional, social, pessoal. A gente prefere ficar empurrando com a barriga do que entrar num enfrentamento e tentar resolver, tentar tornar aquela relação mais feliz, mais fluídica, mais interessante. E é justamente essa zona de conforto que não deixa a gente seguir em frente, não deixa a gente resolver o que precisa ser resolvido. Tem uma outra situação que eu quero colocar para vocês. Imagina um cenário. É um cenário muito comum. Imagina que tem um casal deitado numa cama de casal no momento de dormir. Está cada um virado para um lado e o marido está pensando assim: puxa vida, eu estou com vontade de fazer sexo com a minha esposa, mas se eu for lá até ela, tomar atitude, será que ela vai querer? Será que ela vai querer? E se ela me fala não? Como é que eu vou lidar com isso? Ah, então eu prefiro não falar nada. De novo a questão do comodismo. E do outro lado, a mulher está pensando assim: poxa, eu estou com uma vontade de fazer sexo com ele, mas ele não me procura. Por que será que não me procura, hein? Será que ele tem outra? Será que ele está me traindo? Será que ele não sente mais desejo por mim? Será que ele não me ama mais? E aí começa a surgir o que na dúvida, gente? Os monstrinhos na cabeça da gente. É um monte de monstro que começa a atormentar a cabeça. E a dúvida, ela tem um baita poder de fazer isso. Ela tem um baita poder de criar monstros na cabeça da gente. Ou seja, é uma situação engraçada até, porque as duas pessoas estão com a mesma vontade, mas ninguém toma iniciativa. Fica um esperando o outro. E a dúvida virando uma bola de neve. Porque dúvidas viram bolas de neve. Você começa pensando que talvez o seu marido não te ame mais, e aí isso vai aumentando a bola de neve, e de repente você começa a pensar que ele está traindo você, aí a bola de neve aumenta, e você vai começar a sentir vontade de mexer no celular dele, de mexer no bolso dele, no paletó, de cheirar a camisa quando ele chega em casa. Virou o quê? Neurose. Acabou. Olha lá. E aí entra a dúvida com fundamento e a dúvida sem fundamento. A dúvida sem fundamento é um desastre. E quando eu falo sem fundamento, é porque você não está questionando, você não está procurando esclarecer a sua dúvida com o outro. Então tudo que você pensar é sem fundamento, concorda comigo? Até porque você não sabe o que o outro está pensando, você não sabe o que ele está sentindo. Você mal sabe que ele também está com vontade, mas só que ele está com o mesmo problema que você. Ele está com medo de ouvir um não, ou está com medo de ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Então a bola de neve vai crescendo. E aí, o que acontece? A relação faz assim, ó, bum, explode. Aí sim vira um enfrentamento e um ringue de boxe. Porque tudo isso se torna uma neurose, tudo isso se torna pensamentos insuportáveis na cabeça da gente, faz com que a gente desenvolva comportamentos que são prejudiciais para o nosso relacionamento. É prejudicial para mim e é prejudicial para o outro, porque eu vou começar a invadir o espaço do outro, né, gente? Isso não é legal, né? O espaço do outro, ele é sagrado, né? Não é tão legal quando a gente confia na outra pessoa e respeita o espaço dela, né? Não precisa ficar com aquela neurose de querer mexer no celular, querer saber com quem ele está falando no WhatsApp, né? É tão gostoso, é tão mais leve. E essa questão do leve, hoje em dia, ela está fazendo uma enorme diferença. Porque a gente já está com um baita peso lá fora. Está pesado lá fora, gente. Né? Está uma indecisão do caramba, está uma dúvida do caramba lá fora. A gente não sabe o que está esperando pela gente. E a gente pega todo esse peso e traz para dentro de casa. A gente pega todo esse peso e traz para as nossas relações. A gente precisa construir relações mais leves. Essa é a grande questão. E relações com dúvidas
elas são relações pesadas. Porque é incrível como a gente tem a tendência de, quando está em dúvida em relação ao outro, a gente nunca pensar coisa legal. Vocês já perceberam? A gente nunca pensa coisa legal. Né? A gente nunca pode pensar assim, a pessoa deve estar cansada, trabalhou o dia inteiro. Não. A pessoa está, sei lá, não está afim hoje porque está com uma dor nas costas e não quer falar para mim. Não. A gente só vai pensar coisa negativa. Fernando, verdade, vazando privacidade é muito ruim. Respeitar o outro é exatamente respeitar o espaço. Claro. Né, Fernando? Porque se eu quero que você respeite o meu espaço, eu tenho que respeitar o teu. Não é verdade? Não adianta eu colocar limite para você e invadir o teu espaço. Né? Não faz sentido isso. Então, esses monstros nas nossas cabeças, gerados pelas dúvidas, se transformam em bolas de neve, gente. A dúvida, ela fica martelando. E aí todos vocês devem se perguntar assim, legal, Ricardo, né? Dúvida é legal até certo ponto, dúvida é uma porcaria a partir desse ponto, como você citou, e como que eu faço, cara, para resolver essa parada aí? Como que eu faço para acabar as dúvidas nas minhas relações? Comunicação. Comunicação. Eu vou cansar de repetir, eu acho que vocês já estão carecas de ouvir. Sabe o que é mais engraçado, gente? A gente tá careca de ouvir certas coisas, às vezes eu falo certas coisas, tem gente que fala pra mim assim, cara, mas isso é óbvio. Aí eu pergunto assim, tá, ok, é óbvio pra você, mas se é tão óbvio pra você, por que você não mudou até hoje? Se é tão óbvio, por que você não pegou isso e fez uma mudança na tua vida, se é óbvio? Por que você precisa continuar ouvindo toda hora o óbvio? É porque não é óbvio. Essa que é a questão. E a gente pega esse tipo de questão que a gente fica ouvindo o tempo todo e não muda. A gente fala, legal, é bacana isso aí que o cara está falando. Né? Que legal eu ter uma oportunidade de construir comunicação no relacionamento. Só que amanhã, buf, parece que virou purpurina. A gente não tenta colocar isso no nosso cotidiano, a gente não transforma. Existe uma frase que é muito interessante. Não existe conhecimento, ou melhor, o conhecimento só se torna sabedoria quando ele é colocado em prática. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento que faz sentido para mim, se eu não colocar em prática na minha vida, se fez sentido, né? De novo, tem que fazer sentido, tem que ser funcional. Lembra que eu falei lá no começo? Que o software, o método, o comportamento tem que ser funcional, senão não vai trazer o resultado que eu quero, não vai trazer a resposta que eu estou querendo, vai trazer outras respostas. Então, eu adquiro conhecimento, transformo isso em prática, eu transformei isso em sabedoria na minha vida. Então, se a gente não testar, gente precisa testar, a gente precisa colocar em prática. Observa o resultado. Faça um teste agora, todos vocês. Faça um teste rápido, alguns segundos. Olhe rapidamente para a vida de vocês ao redor e tentem identificar quais situações da vida de vocês hoje não está trazendo o resultado que você quer. Vou dar até alguns segundinhos aqui, um tic-tac, tá? Para vocês pensarem um pouquinho nisso. Quais situações na minha vida não estão trazendo o resultado que eu espero? Tenho certeza que pelo menos uma veio na cabeça de vocês. Pega essa situação e observa rapidamente o comportamento que você desenvolve nessa situação. Tenta observar rápido, né? A cabeça não consegue fazer rápido, né? Quando ela precisa. Tenta observar o método que você pratica nessa situação aí. Observou? Né? Você faz isso, você faz assado, você faz assim, você faz desse jeito, você faz daquele jeito. Como é que você faz nessa relação? Se não está trazendo o resultado que você quer, sinto te dizer, mas o método está errado. Não está funcionando. Então não adianta você ficar olhando para o resultado e ficar lá se martirizando, sabe?
Ah, caramba, que não dá certo isso, eu faço e não dá certo. Eu sou infeliz mesmo, né? Eu sou um azarado. A culpa é do outro, o outro não faz isso para me ajudar. A vida é uma droga. E vítima. Olha o vitimismo gritando na cabeça da gente. A gente prefere fazer isso do que olhar pra gente e se perguntar: será que não é o meu comportamento que está tendo esse resultado? Eu não estou percebendo. O que eu posso mudar? Testa, gente. Testa. Vai testando. Às vezes uma mudancinha, sabe? Uma besta, tá? Já faz uma baita diferença. Em toda a energia ao teu redor. Em tudo aquilo que está coligado a você de alguma forma. Tudo começa a mudar. Não tem acreditado que diz que quando eu mudo, o mundo muda? Isso daí está querendo dizer o quê? Quando eu mudo o meu comportamento, o mundo muda. Porque as pessoas vão começar a me responder de uma outra forma. De uma forma muito mais harmonizada com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que eu estou esperando. E isso é uma baita dica para a vida de vocês, gente. Vocês precisam começar a praticar esse tipo de coisa. Falando um pouco da comunicação, que eu falo que relação sem comunicação, né, quem não se comunica se descomunica, né, já dizia um velho mestre. Comunicação, ela requer atitude. Lembra do casalzinho? Né? Um esperando o outro. Quem vai procurar primeiro? Parece um jogo, né, gente? Não parece um joguinho? Entendeu? Quem vai procurar primeiro? Né? Quem vai falar primeiro? Quem vai tomar atitude primeiro? Vocês não são mais crianças, né, gente? Tudo adulto. Né? Não tem essa de que eu vou esperar o outro uma atitude. Toma você a atitude, cara. Né? Levanta a bunda do sofá e toma atitude lá. Não fica esperando o outro, não. Porque se você ficar esperando o outro, é muito provável que o outro não faça. Então faz você. Porque quando você conecta com isso, você já está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Você já está tendo a oportunidade de tomar atitude. E eu vi agora há pouco, eu participei de uma outra live lá da Adriana, Mãe que Reinventa. Se vocês quiserem seguir ela, tem um conteúdo bem bacana, Mãe que Reinventa. Tá? E estava ela com a Analice Nicolau lá, e eu estava prestando atenção em algumas coisas que ela está falando, e elas falaram exatamente isso, a coisa da atitude. A gente não toma atitude, a gente tem medo. Só que se a gente não tomar atitude, o não é certo. Se eu não perguntar para o outro, se eu não questionar o outro na minha relação, o não é certo. Aquilo que eu estou pensando é o certo. Nada vai mudar. Tudo vai continuar da mesma forma. Isso ajuda muito a manter a relação, gente. A comunicação baseada em atitude e maturidade ajuda muito na relação. Faz um baita diferencial. Quando a gente... colocou lá, Mãe que Reinventa. Valeu, Fernando. Todo mundo sabe quais são os movimentos básicos da comunicação? Eu vou citar, são 4. Primeiro, você fala. Depois, você escuta. Depois, você reflete. E depois, você volta a falar. Todo mundo deve estar pensando assim: caramba, Ricardo, eu faço tudo errado. Eu faço tudo errado. Eu escuto antes de falar, não falo, eu escuto não falo, eu falo demais, o outro não fala nada. Se a comunicação não trabalhar dentro desse princípio que eu estou colocando, ela nunca vai ser efetiva. Ela nunca vai trazer solução. Porque a gente tem uma tendência em falar, a gente não escuta o outro, gente. Eu ouvi a mesma coisa aqui nessa live que eu falei, que eu participei agora há pouco no Espectador. A Analice falou uma coisa muito interessante, muito bonita que ela falou. Gente, a gente não para escutar, e entender e compreender o que está se passando no coração do outro. A gente não para compreender o que está se passando na cabeça do outro. Quais são as dificuldades do outro na relação? Quais são os medos do outro na relação? Quais são as dúvidas do outro na relação? A gente não para entender isso. E a gente não reflete sobre isso. A gente precisa escutar. Escutar, gente. E escutar não é só abrir as orelhas, não. Escutar é abrir o coração, cara.
É abrir o coração para o outro. E falar assim, querido, eu estou aqui para te ouvir. Fala tudo que você precisa falar. Solta tudo. Porque eu só estou te ouvindo, eu só quero te ouvir. Eu não quero falar nada. O que mais as pessoas procuram hoje em dia, gente? O que mais, presta atenção, o que mais as pessoas procuram hoje em dia são duas coisas: acolhimento e serem escutadas. Eu sou psicanalista, você pode ter certeza que eu sei bem o que eu estou dizendo. Porque eu me propus a isso no meu trabalho. E é lindo quando isso acontece, gente, de verdade. Porque você começa... isso é uma questão do meu trabalho também, é uma troca, né? Todo trabalho é uma troca. Eu estou atendendo pessoas, eu estou atendendo clientes, mas eu também estou aprendendo pra caramba com aquilo tudo. E quando a gente observa na escuta, abre o coração para ouvir outra pessoa, e a gente percebe as dificuldades, os medos, as angústias, né, que ela possui, os desejos, os sonhos, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Você começa a trazer aquilo para você e fala, cara, essa pessoa é igual a mim. Ela também tem dificuldade como eu tenho. Ela também tem medo como eu tenho. Ela também é frágil como eu sou. Todos nós somos frágeis. Só que a gente olha para o outro e não consegue perceber isso, porque a gente não se comunica. A gente só fala. A gente só fala. As pessoas não querem ouvir, elas querem ser escutadas. Essa é a grande questão nas nossas relações. E é isso que elimina por completo a dúvida. É o quanto você constrói de paciência e disponibilidade para escutar o outro. Isso faz uma baita diferença. Só que a gente tem uma comunicação mecânica, né, gente? Já perceberam como é mecânica a comunicação da gente? A comunicação é mecânica, a gente está sempre proferindo palavras totalmente inadequadas, que só fazem com que a discussão vire briga, porque tem uma diferença enorme, é uma ponte Rio-Niterói entre a briga e a discussão. E a gente solta palavras inadequadas, a gente fala sem empatia nenhuma. A gente precisa mudar esse comportamento. E aí cai de novo na questão do software, né, gente? Eu falei no começo. Você programou o software errado. Porque você quer ter um resultado de carinho, você quer ter um resultado de atenção, você quer ter um resultado de cuidado, você quer ter um resultado de amor, você quer ter um resultado de felicidade com a pessoa com a qual você se relaciona. É esse resultado que você quer do outro. Só que o teu comportamento, o teu software, o teu método está fazendo com que o outro te responda de uma outra forma, que é a forma que você não quer, cara. Então começa a olhar, por favor, começa a olhar para essa questão da comunicação. Cleverton, queridão, tá aí, bem-vindo. É tanto eu, entendi, que acabamos esquecendo do nós, seja qualquer tipo de relação. Gente, o Cleverton falou um negócio muito interessante agora. A gente sempre acreditou, em muitas situações, principalmente nas nossas relações, que quando a coisa, eu vou falar português claro, quando a coisa dá merda, a gente acha que não é nossa responsabilidade. A gente acha que deu merda porque o outro fez tal coisa, o outro se comportou assim, o outro falou aquilo, ou o outro deixou de fazer aquilo lá. Só que a gente tem que entender o seguinte: tudo que acontece dentro de uma relação, gente, todo resultado que é gerado dentro de uma relação, a 2, a 3, a 10, a 50, não importa. Todas as pessoas estão participando daquela relação. Todas as pessoas são personagens daquele cenário e todas as pessoas têm sua parcela de responsabilidade. A gente não pode se eximir da responsabilidade desse jeito. Porque se a minha relação está com o resultado que eu estou enxergando, arrumar os culpados, exatamente, Adriana. É mais fácil arrumar culpado, é aquilo que eu digo. É sempre o outro culpado. A gente é engraçado, porque o outro é culpado, a gente culpa o outro. A gente não olha para o nosso comportamento. É a mesma coisa que eu falar assim,
eu não participo da relação. Eu não participo. Eu não estou aqui. O outro está com ele. Só ele, não tem mais ninguém. Você tem duas pessoas, as duas pessoas são responsáveis, gente. E a responsabilidade tem a ver com duas situações. Prestem atenção nisso, que é importante também. É a atitude que eu tenho com o outro e a permissão que eu dou pela atitude do outro. Percebe que é uma via dupla, é uma via de mão dupla a questão da responsabilidade? Porque tem muita coisa que o outro faz e fica se repetindo na tua vida aí o tempo todo. Você conhece pessoa, desconhece pessoa, conhece pessoa, desconhece pessoa, conhece pessoa, desconhece pessoa e continua o mesmo resultado. A pessoa te trai, a pessoa te isso, a pessoa te aquilo. E aí o culpado é o outro. Você não, né? Você é o ser perfeito. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Começa a olhar para você e fala assim, por que está tendo esse resultado o tempo todo na minha vida? Porque você está tendo o mesmo resultado o tempo todo na tua vida é porque você está fazendo alguma coisa errada, que não está funcionando para você. Entendeu? Não está funcionando. Você precisa começar a se olhar como responsável pela tua vida, cara. Você começar a se olhar como responsável pelo relacionamento que você está construindo e pelo resultado que está tendo esse relacionamento para você e para o outro. E às vezes você muda, de novo, né? Muda aquela vírgulazinha, é um ângulozinho pequenininho que às vezes você muda. Né? Às vezes só um jeito de falar, às vezes você se torna mais calminho para falar, um pouquinho mais paciente para ouvir o outro, talvez. Né? Isso já pode fazer uma baita de uma diferença. Baita diferença. É inacreditável como muda, gente. Testa isso. Testa, pelo amor de Deus. Testa e valida que tipo de comportamento vai funcionar melhor para mim aqui. Ai, cara, mas eu quero ter o mesmo tipo de comportamento em qualquer situação na minha vida. Não, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Se você tiver um comportamento que você tem dentro da sua empresa, jogar esse comportamento para dentro da sua casa, não vai funfar. Se você pegar o seu comportamento como marido ou esposa e jogar isso para dentro da tua empresa, não vai funfar também. Você entendeu? Então não é uma questão de, eu estou sendo falso e tenho que me readequar às situações, e cara, como é que pode isso? Não, gente, não é isso. É olhar, não é olhar por esse ponto, tá vendo? Peso, né? A gente adora colocar peso nas coisas. Para de colocar peso. Olha para o ponto de vista leve. Qual que é o ponto de vista leve? É você entender que se eu tiver um comportamento X aqui e um Y aqui, a coisa vai funcionar muito melhor. E hoje está um baita exemplo disso, sabiam? Com home office. É ou não é? Que baita dificuldade que muita gente está tendo com home office, não é? Baita dificuldade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão trabalhando dentro de casa e durante o horário de trabalho elas estão querendo ser esposas e maridos e pais e mães. Não vai funcionar, cara. A tua produtividade vai cair lá pro chinelo havaiana. Naquele horário que você trabalha, se você está em home office, você é um comportamento profissional, cara. Você só vai voltar a ser pai, mãe, tio, tia, papagaio, periquito, peixe, a hora que você terminar o teu horário de trabalho. A hora que você determinar, agora eu acabei o meu horário de trabalho, eu vou voltar a ser marido, eu vou voltar a ser esposa. E isso funciona. Porque senão a gente faz uma mistureba danada e nada funciona. Nada absolutamente funciona. Então a questão da dúvida é justamente isso, né, gente? A dúvida, o esclarecimento, o questionamento das dúvidas tem um alto potencial de nos trair, de gerar na gente e no relacionamento saúde mental, saúde emocional e boas relações. Porque saúde mental, emocional e boas relações precisam, não tem como fugir, vou até tirar o óculos, cegueta, não enxerga mais nada agora. Essas coisas, as relações precisam disso, senão elas não vão ser leves. Só vai ter peso. E a comunicação é comunicar. Então, aprendam a comunicar. Aprendam a escutar. Não custa nada, gente. É só uma paciênciazinha, sabe? Né? E às vezes vai fazer uma baita diferença.
Então, o que eu desejo para vocês, com toda essa live, é que vocês tenham sim muitas dúvidas. Tenham, porque a dúvida traz crescimento, a dúvida traz o questionamento. E tudo isso transforma a gente. Né? E usar a empatia, né, Letícia? Claro! E a empatia é justamente o que, gente? Ele escutar o outro, entender o outro, compreender o que o outro está sentindo, compreender o que está no coração do outro. Eu vou guardar essa frase da Analice Nicolau no meu caderninho mágico aqui. Né? Vamos aprender a escutar o que se passa no coração do outro. Cara, isso é lindo demais. Acontece uma mágica no relacionamento da gente. Comecem a colocar essa prática na vida de vocês vão perceber uma baita diferença. Depois vocês falam pra mim. Terça-feira que vem já tá junto aqui, estamos juntos de novo na terça-feira que vem, às 8 da noite. E aí vocês me falam, já traz alguma coisa aí pra mim. Entendeu? Pena que o tempo tá acabando, né, Fernando? Gente, eu acredito que para um programa piloto a gente conseguiu atingir o objetivo, que foi trazer um novo ponto de vista para vocês. Tá? Eu sou mega grato. Vamos refletir, tá? Sobre tudo isso que eu falei aí. Tá? Não deixa virar purpurina não, tá legal? Sou super grato pela presença de todos vocês. É com carinho enorme que eu faço isso, que eu estou conectado aqui com vocês. Divulguem essa live que vai acontecer agora toda terça às 8 da noite, live Reset, tá bom? Para resetar a cabeça da gente e modificar hábitos, mudar comportamentos e trazer uma vida muito mais prazerosa e com muito mais resultados que a gente deseja, tá? Um beijão enorme no coração de todos vocês, uma super noite, fiquem com Deus e a gente certamente se encontra aqui semana que vem. Beijo, gente! Valeu, até mais. Solta o coração aí que eu quero ver. Valeu, tchau, gente. Obrigado.